Hi guys, welcome in my channel. Aqui é o professor Diego, quem vos fala. Eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre o Simple Present. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal, falar sobre o Simple Present aqui. Essa aula vamos falar sobre o Simple Present na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa, né? Então vamos lá, para que nós usamos aí o Simple Present? Simple Present, galera, é usado aí no tempo verbal em inglês, utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente, né? Isso porque Simple Present equivale aí em português ao presente simples, o que está acontecendo no exato momento. Além disso, ele é usado para expressar também verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões, preferências, né? Por vezes, às vezes também nós costumamos utilizar no Simple Present também os advérbios de frequência, como now, always, never, today, every day, daily, often, sometimes, generally, usually. Então nós usamos às vezes esses advérbios de frequência, né? Existem mais também advérbios aí que a gente pode estar utilizando. Vamos ver aqui alguns exemplos de como nós utilizamos aí algumas frases, como nós usamos o Simple Present. Veja só. Primeira frase. He plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. She loves chocolate. Ela ama chocolate. They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola de tarde. Então, essas aqui são frases que nós estamos falando o quê? Falando de situações presentes, né? Algo habitual aí que acontece, mas no presente. Vamos ver aqui. Primeira coisa que nós devemos saber, que a conjugação do Simple Present varia de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com o tipo de frase. Ela muda. Quando a frase é afirmativa é de um jeito, quando ela é negativa é de outra forma, interrogativa de outro jeito, né? Quando é negativa e interrogativa, logo mais na frente você vai ver que nós usamos um verbo auxiliar para mostrar que aquela frase é negativa ou interrogativa. Além do mais, existe uma diferença aí quando se trata dos pronomes na terceira pessoa do singular. Quando nós estamos tratando da terceira pessoa, como aí he, she, it, nós utilizamos aí, nós fazemos uma conjugação diferente para essas três pessoas, né, aí no singular, certo? Então vamos ver aqui mais para frente. Vamos ver aqui a forma afirmativa. Acompanhem comigo aí, ó. O verbo to work, que é o verbo trabalhar. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Observe aí que na terceira pessoa do singular, quando vai para he, she, it, nós acrescentamos o S ao final, né? Isso porque, como eu havia dito antes, quando é a terceira pessoa do singular, no Simple Present, né, há uma mudança na conjugação do verbo. Vamos para a sequência aí, ó. No entanto, há algumas regras específicas aí para a flexão da terceira pessoa do singular, né? He, she, it, que estão relacionadas com a terminação dos verbos. Por exemplo, a primeira situação aqui que nós vamos falar. Quando os verbos terminarem em O, Z, SS, CH, SH e X, é preciso acrescentar ES no final do verbo na terceira pessoa do singular. Exemplos aqui para nós aprendermos essa regra. To teach, ensinar, teachers. To watch, assistir, watches. To push, empurrar, pushes. To kiss, beijar, kisses. To go, eat. To fix, consertar, fixes. Ok? Então nós temos aqui uma mudança. Observe que quando o verbo terminou em CH, nós tiramos, né? Aliás, nós acrescentamos
ES no final do verbo. Quando o verbo termina em CH, como aqui to teach, nós acrescentamos apenas o ES no final da frase. Quando o verbo terminou aí em to watch, que é assistir, nós colocamos ES no final. To push, empurrar, nós colocamos apenas ES no final. Assim acontece também com to kiss, to go, to fix, quando for terceira pessoa do singular. Verbos terminados em Y, precedido de consoante, né? Ou seja, retira-se o Y e acrescenta-se IES. Ou seja, quando nós temos aí o Y e antes do Y tivemos uma consoante, observe como é que vai ser feito. Nós tiramos o Y do final e acrescentamos IES no lugar do Y. Exemplo, to fry, que é o verbo fritar, ele vai ficar fries, né? Verbos terminados em Y, agora precedido de vogal, ou seja, tem um Y no final, mas antes desse Y eu tenho uma vogal, o que eu vou fazer? Acrescenta-se somente o S. Eu não vou tirar Y quando for uma vogal antes do Y, certo? O verbo, por exemplo, to say, que é o verbo dizer, vai ficar says. To play, que é o verbo jogar, brincar, né? Vai ficar plays na terceira pessoa do singular. Posição do verbo em frases afirmativas. Como é que vamos montar aí o simple present na forma afirmativa? Basta você colocar o sujeito, mais o verbo principal, mais o complemento, né? Verbo principal mais o complemento, certo? Então, vamos agora ver aqui nas formas negativa e interrogativa. A primeira coisa que nós devemos entender, pessoal, que para a forma negativa e forma interrogativa, nós precisamos usar o verbo auxiliar do e does. Lembra lá que o verbo do, to do, ele significa fazer, porém, aqui nós usaremos o do como um verbo auxiliar e ele não terá um significado, ele apenas apoiará a frase para mostrar que essa frase é negativa ou interrogativa, certo? E ele vai mudar o do e does, depende do pronome que nós estamos utilizando, né? Vamos ver aqui mais para frente como que funciona isso. Olha só, a forma negativa de to work, a gente viu a afirmativa, agora a negativa. I do not work. Ou, olha, abreviado. Quando abreviamos o do e o not, vai ficar I don't work. Pronome you. You do not work. Ou, you don't work. Observe a próxima. He does not work. Nós agora estamos aqui na terceira pessoa do singular. Preste atenção que esse tempo verbal, ele tem essa mudança aí maior na terceira pessoa do singular. He, she, it. Então, nós estamos aqui, he, ele, né? Significa ele. He does not work. Ou, he doesn't work. Observa, she does not work. Ela não trabalha, né? Ou, she doesn't work. Ela não trabalha. It does not work. Que é usado, it aí é usado para objetos, né, animais, enfim, menos para pessoas, tá bom? It does not work, vai ficar it doesn't work. We do not work, pronome aí we, que é nós, vai ficar também na forma abreviada, we don't work. You do not work, né? Vai ficar you don't work e they not work, they don't work. Então observa que somente aqui em he, she, it nós usamos o does e não o do. As frases na negativa podem ser escritas de forma completa ou contraída, né? Pode ser o do not ou does not. Veja aí, ó, do mais not é igual a don't. Does mais not é igual a doesn't. Veja abaixo a estrutura de formação de frase negativa. Olha só, como é que nós formamos a frase negativa? Primeiro usamos o sujeito, depois usamos o verbo auxiliar mais o not e colocamos o verbo principal da frase e o complemento, certo? Sujeito mais verbo auxiliar mais not mais verbo principal mais complemento. Ou seja, vamos ver o exemplo aqui. Olha, I
do not live in Brazil, certo? Nós temos aqui, ó, o sujeito que é I, eu, o verbo auxiliar do, not, depois nós temos o verbo principal da frase que é live e o complemento in Brazil. Próxima frase, olha só, terceira pessoa do singular agora, ó, ele, né? I do not live in Brazil, que nós vimos agora, e eu não moro no Brasil. Agora, he does not teach Spanish at the university, que significa ele não ensina espanhol na universidade, está negando, né? Então veja só, o verbo principal aqui é o to teach. He does not teach Spanish at the university. Então nós estamos aqui utilizando o he como a pessoa, o sujeito da frase. Does, aqui é o verbo auxiliar que nós usamos quando é terceira pessoa do singular. Usamos agora na sequência o not. Depois utilizamos o teach, que é o verbo ensinar, que é o verbo principal da frase. E o complemento, Spanish at the university. Então, pessoal, observa só como que nós estruturamos essa frase na negativa. E eu poderia usar aqui muito bem o he doesn't teach Spanish at the university, né? Ficaria também tranquila a frase. Vamos agora para a forma interrogativa. Pessoal, da mesma forma que nós usamos a forma negativa, nós também usamos na forma afirmativa. Vai haver apenas uma alteração aí, tá? Mas usamos o verbo auxiliar do e does, tá? Usamos esses verbos auxiliares, como eu havia explicado antes. Assim como acontece nas frases negativas, os auxiliares do e does são utilizados para formar frases interrogativas no simple present, né? Do é usado com I, you, we, they, ou seja, quando não é a terceira pessoa do singular, porque quando for terceira pessoa do singular, gente, isso é muito importante, tem que ficar cravado na sua mente. Terceira pessoa do singular, he, she, it, nós usamos o does, ok? Então, vamos ver aqui o verbo to work. Como é que ele vai ficar aqui na forma interrogativa? Ó, do, nós colocamos o verbo auxiliar na frente do sujeito. Nós invertemos sujeito e verbo auxiliar, tá bom? Então vai ficar do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Usando o sinal de interrogação no final. Ó, note que o verbo sempre é usado no infinitivo sem o to, tá bom? Mesmo quando se trata da terceira pessoa do singular. Ou seja, o verbo, né, ele não é no infinitivo. Então nós vamos ver aqui a estrutura da frase quando ela é interrogativa. Nós usamos primeiro, olha, a ordem é verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e complemento, certo? Como é que vai ficar então? Vamos ver aqui os exemplos. Ó, do we have classes on Saturdays? Nós temos aulas aos sábados? Verbo principal aqui é o quê? O verbo have, que significa ter. Do we have classes on Saturdays? Próximo. Does he teach Spanish at the university? Observa agora, gente, nós estamos aqui falando da terceira pessoa do singular. Não é o do agora que vamos usar, é o does. Does vai ficar na frente do sujeito. Does he teach Spanish at the university? Ele ensina espanhol na universidade? Então, basicamente é isso, né? Para fechar, quero dizer que é muito importante que o verbo do, to do, significa fazer, né? Ele no simple present é que ele vai aparecer como um verbo auxiliar, sem significado, não vai significar fazer.
mas ele vai auxiliar nesta frase quando ela for negativa e interrogativa, tá certo? Então vai ficando um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu com o professor Diego, então deixe o seu like e se inscreva no canal, compartilhe, ative seu sino, tá? E bons estudos!